Português. Lektion 54. Essa lição vai ser focada num verbo muito importante, o verbo vissa, mas junto com ele a gente vai ver e revisar outros pontos importantes. Trik gleich like und los geht's. O verbo vissa pode ser traduzido para o português como saber. Simples assim, nada de extraordinário. O particípio perfeito é gewusst. Vamos ver como ele conjuga. No presente, ich weiß, du weißt, weiß, meia vissa, teia vist, se vissa. Note que novamente é um verbo que segue aquele padrão incomum no singular. A vogal do radical muda de i para e, e a primeira e a terceira pessoas não possuem a terminação típica dessa pessoa. É o mesmo padrão que já vimos em outros 3 verbos. Wollen, que se torna will, missa, que se torna muss, e können, que se torna kann. Mas diferente desses 3 verbos, que são verbos auxiliares, o verbo vissa não é um verbo auxiliar, mas um verbo transitivo. Mesmo assim, ele tem uma forma própria para o passado, o que a maioria dos verbos não auxiliares não tem. As formas no passado são ich wusst, du wusst, wusst, meia wusste, teia wusst, se wusste. Veja que a conjugação é bem parecida com o passado do verbo missa, que também o faz com um T em vez de um D, como a maioria dos verbos. Vamos ver frases de exemplo. Beispielsätze, com as diferentes formas de usar o verbo vissa. Du weißt mein Adresse. Você sabe meu endereço. Ich weiß die Antwort nicht. Não sei a resposta. Wir wissen noch nicht dein Name. Nós ainda não sabemos teu nome. É muito comum que ele seja usado com algum pronome como objeto. Wusstest du das? Você sabia disso? Die brauchen nichts wissen. Eles não precisam saber de nada. Wisst ihr etwas vom Fest? Vocês sabem algo da festa? O verbo vissa também é frequentemente usado como uma oração subordinada que funciona como objeto. Uma dessas formas é usando um infinitivo, como a gente já viu que acontece com outros verbos transitivos, e que nesse caso introduzimos com a conjunção se precedendo o verbo no infinitivo. Beispielsätze. Weiß Violin zu spielen. Ele sabe tocar violino. Aqui, no entanto, é preciso tomar cuidado com a forma de interpretar essa tradução. Usar o verbo saber com o infinitivo geralmente passa a ideia de saber fazer algo e saber fazer bem, ser bom naquilo. Weiß Violin zu spielen implica que ele é bom em tocar violino, que ele sabe mesmo como tocar um violino de forma adequada. Se wissen zu schwimmen. Eles sabem nadar. A expressão vai dar a entender que eles são realmente bons nadando, fazem isso muito bem. Nadadores profissionais poderiam ser referidos dessa forma. Você não costuma usar o verbo vissa com o sentido de simplesmente ter a capacidade de fazer algo, como a gente costuma fazer em português. Nesse caso, costuma-se usar o verbo können, poder. Se können schwimmen. Eles sabem nadar, são capazes de nadar. E é assim que você vai falar se quiser se referir a pessoas comuns que são capazes de nadar de forma simples, sem nada de extraordinário. Weiß zu schreiben. Ele sabe escrever. Você pode falar assim para se referir a alguém que escreve bem, um autor de sucesso, por exemplo, ou mesmo alguém que sempre produz textos com boas notas na escola. Agora, se você está se referindo simplesmente a uma pessoa que sabe escrever por ser alfabetizada, que tem a capacidade de escrever, você diz kann schreiben. Warum unterzeichnest du nicht den Kanal? Du brauchst bloß einen Knopfdrücken. Mas essa forma de oração subordinada acompanhando vissa não é nem de longe o tipo mais comum. É muito comum que a oração subordinada que acompanha a vissa seja indicada por uma palavra interrogativa. Essa palavra interrogativa pode ser qualquer um dos pronomes e advérbios interrogativos que já aprendemos. Was, wer, wo, wann, wie, warum. Beispielsätze. Ich will wissen, warum du traurig bist. Eu quero saber por que você está triste. Perceba como a oração subordinada começa com o pronome interrogativo. E como em toda oração subordinada, o verbo conjugado vem ao final. Weißt du, wer gestorben ist? Você sabe quem faleceu? Wir wissen nicht, wo die Station ist.
Nós não sabemos onde é a estação. Você se lembra como uma palavra que inicia uma oração subordinada, seja um pronome ou advérbio relativo ou uma conjunção, costuma fazer o pronome pessoal que vem logo depois ficar enclítico? Vamos ver uns exemplos para recordar. Das Restaurant, wo wir essen wollten, war zu. O restaurante onde queríamos comer estava fechado. O advérbio relativo wo, onde, tornou o pronome meia, nós, que vinha depois dele, enclítico. Die Frau, wo er abraçait hat, ist seine Großmutter. A mulher que ele abraçou é sua avó. O pronome eia, quando fica enclítico, faz surgir um D no final de um pronome, advérbio ou conjunção quando ele termina numa vogal, como é o caso de vou. Der Lehrer war böse, weil du gestern nicht in die Schule gegangen bist. O professor estava bravo porque você não foi à escola ontem. Se o pronome é tu, ele sempre faz surgir um st entre ele e a palavra que o precede, independente de ela terminar em vogal ou consoante. Pois bem, as orações subordinadas introduzidas com um pronome interrogativo também fazem o pronome pessoal que venha depois desse pronome interrogativo se tornar enclítico. Se vês for a que estava, ela sabe onde ele estava ontem. Ich weiß nicht, wie du das machen kannst. Eu não sei como você consegue fazer isso. Weiß jemand, wann sie ankommen tun? Alguém sabe quando eles chegarão? Er wusste nicht, was ich ihm gegeben hat. Ele não sabia o que eu tinha dado para ele. Ich weiß, was er gemacht hat. Eu sei o que vocês fizeram. No entanto, se a palavra interrogativa for warum ou wer, o pronome não se torna enclítico. Du weißt nicht, wer wir gestern im Shopping gesehen haben. Você nem sabe quem nós vimos no shopping ontem. Sie wissen, warum sie nicht kommen wollte. Eles sabem porque ela não quis vir. Você também pode usar expressões interrogativas com mais palavras, como algumas que já aprendemos. Er weiß nicht, wie viel Uhr seine Frau kommt. Ele não sabe a que hora sua esposa vem. Weißt du, was für Schuhe ich kaufen will? Você sabe quais sapatos eu quero comprar? Sie wissen nicht, wie alt der Schneider ist. Eles não sabem quão velho aquele alfaiate é. Ou eles não sabem quantos anos aquele alfaiate tem. Essas frases são fáceis, né? Em sua maioria podem ser traduzidas quase ao pé da letra para o português. O verbo vice ainda forma outro tipo de frases comuns com orações subordinadas, mas para isso a gente precisa aprender outra conjunção, e isso fica para a próxima lição. Obrigado aos queridos apoiadores do canal. Confere a campanha do Catarse para contribuir com a manutenção do canal e considere se tornar um apoiador também e ter direito a alguns benefícios. O link está na descrição. Se você não quer se tornar um apoiador regular e quer fazer uma doação única de qualquer valor, você pode fazer isso também via Pix ou PayPal. Me segue também no Instagram para eventuais conteúdos adicionais. Dankeschön und bis bald!